Capítulo 7. Luz na escuridão. A informação com que Lestrade nos brindou era tão sensacional que ficamos os três naturalmente perplexos. Gregson pulou de sua cadeira e virou o resto de seu uísque com água. Olhei em silêncio para Sherlock Holmes, que tinha os lábios comprimidos e as sobrancelhas franzidas. Stangerson também, murmurou. A trama se complica. Já estava bastante complicada antes, resmungou Lestrade, tomando uma cadeira. Parece que caí numa espécie de conselho de guerra. O senhor tem certeza dessa informação? Gaguejou Gregson. Acabo de sair do quarto dele, disse Lestrade. Fui o primeiro a descobrir o que ocorrera. Estávamos ouvindo a visão do caso de Gregson, observou Holmes. Você se incomodaria de nos contar o que viu e fez? Não tenho nenhuma objeção, respondeu Lestrade sentando-se. Não hesito em confessar que, na minha opinião, Stangerson estava envolvido na morte de Drebber. Este novo desdobramento mostrou-me que eu estava completamente errado. Convicto daquela ideia, decidi descobrir o que fora feito do secretário. Eles tinham sido vistos juntos na Euston Station por volta das 8h30 da noite do dia 3. Às 2 da manhã, Drebber havia sido encontrado na Brixton Road. A questão com que eu me deparava era descobrir o que fizera Stangerson entre as 8h30 e a hora do crime, e o que fora feito dele depois. Telegrafei para Liverpool, dando uma descrição do homem e instruindo-os a vigiar os navios americanos. Em seguida, pus mãos à obra, visitando todos os hotéis e pensões nas vizinhanças de Euston. Eu raciocinava que, se Drebber e seu companheiro haviam sido separados, o curso natural para este último seria hospedar-se em algum lugar nas vizinhanças para passar a noite e depois ficar à espera na estação na manhã seguinte. Provavelmente teriam combinado um local de encontro de antemão, observou Holmes. Foi o que se demonstrou. Passei todo o serão de ontem fazendo indagações sem nenhum proveito. Esta manhã comecei muito cedo e às 8 horas cheguei ao Halliday's Private Hotel em Little George Street. Quando perguntei se Mr. Stangerson estava hospedado lá, responderam-me com uma afirmativa imediata. Sem dúvida é o cavalheiro que ele estava esperando, disseram-me. Ele está à sua espera há 2 dias. Onde se encontra agora? Perguntei. Está lá em cima, deitado. Desejava ser chamado às 9. Vou subir imediatamente para vê-lo, disse eu. Eu julgava que minha aparição repentina poderia lhe abalar os nervos e levá-lo a deixar escapulir alguma coisa. O criado prontificou-se a me mostrar o quarto. Era no 2º andar e chegava-se a ele passando por um pequeno corredor. O criado apontou-me a porta e estava prestes a descer de novo quando vi algo que me deu náuseas, apesar de meus 20 anos de experiência. De sob a porta, escoava um filete vermelho de sangue, que serpenteara pelo corredor e formara uma pequena poça junto ao rodapé do outro lado. Dei um grito, o que trouxe o criado de volta. Ele quase desmaiou ao ver aquilo. A porta estava trancada por dentro, mas nós a arrombamos com os ombros. A janela do quarto estava aberta e junto dela, todo encoscorado, jazia o corpo de um homem de camisola. Estava morto e havia algum tempo, porque os membros estavam rígidos e frios. Quando o viramos de frente, o criado o reconheceu de imediato como o mesmo cavalheiro que alugara o quarto sob o nome de Joseph Stangerson. A causa da morte fora uma profunda punhalada no lado esquerdo, que devia ter penetrado o coração. E agora vem a parte mais estranha da história, que supõem que estava acima do homem assassinado. Senti um arrepio e pressenti algo horrível, antes mesmo que Sherlock Holmes respondesse. A palavra rache, escrita em letras de sangue, disse ele. Exatamente, disse Lestrade num tom aterrado. E ficamos todos em silêncio por algum tempo. Havia algo de tão metódico e de tão incompreensível nos atos desse assassino desconhecido que tornava seus crimes ainda mais tétricos. Meus nervos, bastante controlados no campo de batalha, estremeceram a esse pensamento. O homem foi visto, continuou Lestrade. Um leiteiro que passava por ali a caminho da leiteria descia por acaso o beco que vem das cavalariças nos fundos do hotel. Ele notou que uma escada, que geralmente ficava por ali, estava erguida contra uma das janelas do 2º andar, que se encontrava escancarada. Após passar, olhou para trás e viu um homem descendo a escada.
Descia tão calma e descaradamente que o rapaz imaginou que fosse algum carpinteiro trabalhando no hotel. Não lhe deu especial atenção, senão para pensar consigo mesmo que era um pouco cedo para o sujeito estar trabalhando. Tem a impressão de que era alto. Tinha um rosto avermelhado e vestia um comprido sobretudo marrom. Deve ter passado algum tempo no quarto depois do assassinato, porque encontramos água suja de sangue na bacia, onde lavara as mãos, e marcas nos lençóis em que limpara deliberadamente sua faca. Lancei um olhar para Holmes ao ouvir a descrição do assassino, que coincidia tão exatamente com a dele. Não havia, porém, nenhum traço de júbilo ou satisfação em sua face. Não encontraram nada no quarto que pudesse fornecer uma pista do assassino? Perguntou. Nada. Stangerson tinha a carteira de Drebber no bolso, mas parece que isso era usual, pois ele fazia todos os pagamentos. Havia nela 80 libras e tanto, mas nada foi levado. Sejam quais forem os motivos desses crimes extraordinários, o roubo certamente não é um deles. Não havia papéis ou memorandos no bolso do assassinado, exceto por um único telegrama, datado de Cleveland cerca de um mês atrás, e contendo as palavras: JH está na Europa. A mensagem não estava assinada. E não havia mais nada? Perguntou Holmes. Nada de alguma importância. O romance do homem que lera para pegar no sono estava sobre a cama, e o cachimbo sobre uma cadeira ao seu lado. Havia um copo d'água na mesa, e no peitoril da janela, uma caixinha ordinária de unguento contendo 2 pílulas. Sherlock Holmes deu um pulo da cadeira com uma exclamação de júbilo. O último elo, exclamou exultante. Meu caso está completo. Os 2 detetives o fitaram espantados. Tenho agora em minhas mãos, disse meu companheiro confiantemente, todos os fios que formaram esse novelo. Há, é claro, detalhes a inserir, mas estou tão certo quanto aos fatos principais, desde o instante em que Drebber se separou de Stangerson na estação, até a descoberta do corpo deste último, como se tivesse visto com meus próprios olhos. Vou lhes dar uma prova do meu conhecimento. Conseguiu passar a mão naquelas pílulas? Estão comigo, disse Lestrade mostrando uma caixinha branca. Peguei-as junto com a carteira e o telegrama, na intenção de guardá-los em segurança no distrito policial. Foi por puro acaso que peguei estas pílulas, porque sou obrigado a dizer que não lhes atribuo a menor importância. Passe-as para mim, disse Holmes. Muito bem, doutor, virando-se para mim. Estas são pílulas comuns? Certamente não eram. Eram de um cinza perolado, pequenas, redondas e quase transparentes contra a luz. Por sua leveza e transparência, eu imaginaria que são solúveis em água, observei. Precisamente, respondeu Holmes. Agora você se incomodaria de descer e apanhar o pobre diabo daquele terrier que já sofreu por tanto tempo e que a senhoria queria que você sacrificasse ontem? Desci e levei o cachorro para cima em meus braços. Sua respiração difícil e o olhar vidrado mostravam que não estava longe do fim. De fato, seu focinho branco como a neve proclamava que há muito excedera o termo usual da existência canina. Depositei-o sobre uma almofada no tapete.